Amados irmãos, que convite maravilhoso, amados irmãos, Deus faz. Mas ao mesmo tempo Deus fala para mim e para você que essas manifestações do Senhor, esse consolo, essa vida de esperança, essa vida, Deus olha para nós e diz: vocês precisam guardar os meus mandamentos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quem teme ao Senhor? Quem obedece. Quem guarda a sua palavra? Ele teme ao Senhor. Temor é reverência, amados irmãos. E ele faz essa colocação aqui. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei. O que é tudo isso aqui manifestar? É expressar. Quem é que nós vamos expressar? Se nós amamos o Senhor, obedecemos ao Senhor, vamos expressar quem? Paulo diz assim: eu trago no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Para mim é morte, mas para vocês é vida. Porque o que está em jogo é a glória de Deus. Então ele fala assim: vou me manifestar. Como é que Deus se manifesta? Consolando, edificando, exortando. Está entendendo? Encorajando, estendendo a sua graça confortadora, libertadora, consoladora, edificadora. Deus fazendo isso comigo e com você. Amados irmãos, Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu também. O que você acha que Deus está fazendo? Quem é que dorme? Quem dormitará? Quem? Meu Pai não dorme. Ele não dorme nem dormitará. O Rei dos Céus. Presta atenção. Deus ama o seu povo. No coração do Filho está a igreja. Mas no coração do Pai está o Filho. Então, como se olha para o Filho, amados irmãos, no coração dele está a igreja. Agora eu pergunto para você nessa noite: e no seu coração, meu, está o Filho? Eu não estou falando no Espírito. No nosso Espírito já ganhamos vida, mas na nossa alma. Por isso que você vai ver a segunda oração de Paulo, Efésios 3, a partir do 14, ele vai dizer que o Espírito Santo habita em vocês, no vosso coração, ricamente, para que vocês possam compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus, que excede todo entendimento. E que você ganhe a plenitude de Cristo. Você está vendo, irmãos? Cristo habitando plenamente em nosso coração, é nossa mente voltada para Ele, ganhando a mente de Cristo. É nossas afeições voltadas para Ele, tendo só um centro, uma circunferência. É a nossa vontade só uma: glorificar a Deus, amá-lo, fazer a sua vontade, com todas as dificuldades que nós temos. E Ele sabe disso. O problema nosso não são as dificuldades, o problema nosso somos nós. E Ele continua dizendo, amados irmãos: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos dele morada. Irmãos, prestem atenção: quem ama o Senhor, quem não? Aqueles que nasceram de novo amam o Senhor, mesmo com o seu amor. E Ele diz que fará morada. A morada através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Agora, quanto mais amamos ao Senhor, mais obedecemos ao Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que me ama, me obedece. Por isso muita gente fala assim: eu amo o Senhor. E Deus fala: meu filho, você me obedece? Você tem coração para obedecer? Você quer me obedecer? Você anseia por me obedecer? Você tem dificuldade para me obedecer? Eu não sei. Mas você quer me obedecer? Você anseia por me obedecer? Eu vou transformar o seu coração. Eu vou trabalhar no seu coração.
São promessas para mim, para você, amados irmãos. Caminhando mais um pouquinho no versículo 26, e novamente ele fala sobre o quê? Ele vai falar sobre o Consolador. Não está sozinho. E ele disse: isto eu vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Estamos sozinhos? Quem é que ensina eu e você? Mas você tem que ouvir a palavra. Se você não ouvir a palavra, o Espírito Santo não vai ensinar. Ele vai te ensinar aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você leu na palavra de Deus. E ele vai fazer lembrar. Graças a Deus. Graças a Deus. Que muitas vezes, amados irmãos, nós nos lembramos que Deus está conosco. Muitas vezes, irmãos, nós nos lembramos que nós temos uma morada celestial. Muitas vezes nós nos lembramos, amados irmãos, que a vida eterna já foi conquistada por Cristo naquela cruz. E ele diz: quem tem a Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida. Nós temos Cristo, nós temos a vida, nós temos a vida eterna. Isso ninguém pode tirar. Ele faz lembrar eu e você, amados irmãos, quanto Deus nos ama, quanto Ele é misericordioso e bondoso, quanta graça Deus tem, quanta esperança Deus tem, quanta consolação Deus tem para mim e para você nessa caminhada. Para que eu e você não fiquemos com os joelhos trôpegos e mãos decaídas. Para que a gente lembre, amados irmãos, que em todas as coisas, todas as circunstâncias, o nosso Senhor passou, e Ele sabe compreender as nossas dificuldades, e Ele nos auxilia, nos encoraja, Ele nos fortalece, nos transforma. Ele tem graça, Ele tem misericórdia para mim e para você nesse caminhar. Aí, amados irmãos, Ele vai dar mais uma promessa para eles. Ele vai dizer: deixe-nos a paz. Mas que paz que o Senhor vai deixar, Senhor? Não a paz que o mundo dá. Deixe-me a paz. A minha paz vos dou. Olha o texto, versículo 7. Deixe-vos a paz e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está vendo, amados irmãos? Esse daqui está falando da paz de Deus, a paz que Cristo dá. Essa paz, amados irmãos, você vai ter. Lá em Romanos 5, justificados sois mediante a fé, tendes paz com Deus. Agora nós temos acesso a Deus, nós somos filhos de Deus. Nós nos gloriamos por causa de Cristo, e gloriamos nas próprias tribulações, porque o Espírito Santo é derramado em nossos corações nesse caminhar. Nós somos reconciliados com Deus, somos filhos de Deus. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida, ninguém pode tirar. E a paz que o mundo não pode dar, porque a paz que o mundo dá é falsa. A paz que Deus dá é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Então ele fala: ouvistes que eu vou e disse vou voltar, vou e volto. Novamente ele volta a colocar para que quem seja sedimentado naqueles irmãos. E ele diz assim no versículo 30: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, ele nada tem em mim. O príncipe do mundo está aí. Agora presta atenção, não falarei muito, mas ele está no capítulo 14, vai falar o capítulo 15, 16 e 17. São as últimas recomendações do Senhor. Você já notou que todas essas recomendações são para os seus discípulos? Não é para o mundo, é para os seus discípulos, é para a igreja, é para mim e para você. Para que eu e você saibamos que no mundo nós temos aflição, mas que eu não fique desanimado, porque Ele venceu o mundo. Ele é nosso Deus, nosso Pai. Crede em mim, crede também no meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Você tem um Consolador. Você pode orar. Você
seu coração. Eu tenho a minha paz. Essa paz que o mundo não pode tirar. E ele volta no capítulo 15, amados irmãos. 14 tem tantas promessas que você pode ler em casa. Tem muito mais do que eu estou dizendo nessa noite. Se você ler, você vai encontrar mais ainda promessas. Mas quando você diz no capítulo 15, você fala assim: mas Oswaldo, como é que nós vamos viver essa vida que o Senhor está falando? Uma vida de descanso, uma vida conhecendo a Cristo, uma vida de oração, uma vida como Consolador, uma vida de paz, uma vida amando ao Senhor, guardando a sua palavra. E Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é agricultor. Vocês precisam estar em mim, habitar em mim. Vocês precisam permanecer. Eu e você em mim, amados irmãos, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo que ele falou lá, sem Cristo, não existe. Ele novamente vai dizer para eles, essa vida de união comigo, a vida de dependência e de confiança em mim, não saia dela. Mesmo que você seja enfraquecido, mesmo que você peque, não saia dela. Porque se confessar o vosso pecado, ele é justo e fiel para vos perdoar e purificar em toda iniquidade. Não saia dela. Fique na videira verdadeira, porque todas as outras são falsas. E meu Pai é o agricultor. É o meu Pai que disciplina, que poda, para que você cresça, para que você dê fruto, mais fruto e muito fruto, e glorifique a Deus. Eu não paro por aí. Novamente ele vai dizer: vocês precisam orar. O versículo final aqui do 10, estou citando pontos, irmãos. Tenho dito essas coisas. Ele diz assim: se guardar os meus mandamentos, 10, permanecei no meu amor, assim também eu vos tenho guardado os mandamentos, meu Pai, no seu amor permaneça. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E ele fala outra vez de pedir, mais para cima, tudo que você pedir. Eu e você devemos, por que isso? Uma vida de comunhão com Deus. Ele não para por aí, amados irmãos. Aí ele vai dizer assim: vocês são meus servos, mas vocês são meus amigos. E lá na frente, amados irmãos, o capítulo 20 vai dizer: vocês são meus irmãos. E Hebreus 2 diz assim: eu não me envergonho de chamar vocês meus irmãos. Você está vendo, amados irmãos? Somos servos de Jesus, amigos. Somos filhos de Deus. Prestem atenção. Consolo para mim e para você. Aí ele vai novamente, ele dá uma advertência aqui. Ele vai dizer assim: olha, o mundo vai perseguir você. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro de que a vós outros me odiou. Irmão, sabe, muitas vezes a gente fica perturbado, o mundo odiar a gente. Virar as costas para nós. Pessoas que viram as costas, não aconteceu nada, e odeia, e fala mal. A gente, irmãos, se Cristo foi odiado, você não vai ser. Você sabe por que eles odeiam? Por causa de Cristo, irmãos. Eles não rejeitam o mundo jaz do maligno, que ele está por trás de Satanás. Ele odeia Cristo, odeia a palavra de Deus. Ele odeia. Ele vai odiar eu e você. Talvez o mundo não está odiando muito em você, porque nós estamos mundanizados. Nós estamos ficando parecidos com o mundo. Nós não temos muitas vezes posições bíblicas e firmamos nela. A minha prioridade é a casa de Deus, é a vida com Cristo, é esse daqui. Não. Nós deixamos que o mundo decida para nós se nós vamos ou não vamos. Amados irmãos, a firmeza no Senhor. E ele vai dizer aqui para mim e para você. Ele diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu.
Todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ele nos transportou das trevas para o seu maravilhoso Filho do seu amor. Amados irmãos, Jesus vai dizer: se são do mundo, mas estão no mundo, mas não são do mundo. Livre do maligno, porque o maligno vem com tudo. Ele quer que você abandone Cristo, que abandone a sua palavra, que você desista de congregar, que você desista de ler a Bíblia, que você desista de orar, que você desista de Cristo. Quem está por trás? Satanás. E ele usa o quê? O pecado seu. Quando eu e você, nós somos rebeldes, a palavra de Deus é rebelde a Cristo. Rebelamos contra Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, amados irmãos, com temor e tremor. Se você está amando mais sua mulher, seu marido, do que a Cristo, você está com problema. Se você está amando mais sua família, a sua família decide a sua vida. Se você vai orar mais, congregar mais, estudar mais a palavra de Deus, ter amor pela a igreja de Cristo, você está equivocado. Agora, se você amar mais a Cristo e colocar Cristo como primeiro, você vai amar mais seu cônjuge, você vai amar mais seus filhos, você vai andar no caminho do Senhor. Amém. Não inverta, meus irmãos. Eu fico triste como marido e esposa decidem fora da palavra de Deus e nós aceitamos. Esse negócio que primeiro a minha família, depois eu, totalmente equivocado. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, tudo vai bem. Aí depois vem a família. Não inverta, não inverta. Depois a gente não sabe por que a gente não caminha, por que não tem consolo, porque a palavra de Deus é clara, meus irmãos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, aquele que me ama guarda a palavra de Deus. Aí se fala assim, bom, e Jesus vai dizer: vocês estão no mundo, vocês têm aí o inimigo, e ele falou: mandarei um outro consolador, que estará em vós. O que ele vai fazer? O que o Espírito Santo faz? Ele faz eu e você lembrar, ele nos ensina, e aqui é outra coisa, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, 15 e 26, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Toda vez que eu falando assim, esse aqui é uma obra do Espírito Santo, você tem que perguntar: isso é verdade? Isso é verdade à luz da Bíblia? Não, à luz da Bíblia não é verdade, então não é obra do Espírito Santo, é qualquer outro Espírito, menos o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. E ele diz assim: o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de quem? De Cristo. Mas só ele dá testemunho de Cristo. Como é que o mundo vai conhecer Cristo? Que ele dá testemunho de Cristo, da obra de Cristo, a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, a intercessão de Cristo. Ele dá testemunho do coração de Deus, coração de Cristo. E aí ele diz assim: e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Aí você vai ver Atos 1:8 dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, aqui, na cidade, no estado, no país e no mundo todo. Ser testemunha é ser mártir. Ele não para por aí, amados irmãos. No capítulo 16, ele vai dizer ainda para você e para mim. Ele vai dizer assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou e enviarei. Quantas vezes ele está falando isso? Que eu preciso ir, eu vou, eu preciso ir, eu vou. Por quê? Porque quando eu for, eu mando o Consolador. E o Consolador vai fazer o quê? Tudo que eu fiz naquela cruz, ele vai fazer em você. Você vai nascer da água e do Espírito. Você vai ter o Espírito Santo morando no seu Espírito. Você vai ser guiado pelo meu Espírito. Você vai ser consolado pelo meu Espírito. Você vai se lembrar da minha palavra pelo meu Espírito. Ele vai ensinar vocês. Ele vai ajudar você a testemunhar Cristo
vai mais ainda, meus irmãos. Quando ele vier convencer o mundo do pecado, da justiça e do jugo, presta atenção, convencer o mundo, viu? Aqui é o mundo. E do pecado, porque não crê em mim, a igreja já crê. A igreja de Cristo verdadeira já crê. Não me vereis mais do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E não pode mesmo. Por isso que você vai ver o Pentecostes, vai ver as cartas. Quando Jesus disse, olha, você tem que nascer do alto. Se você não nascer do alto, você não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Mas como que eu vou nascer do alto? Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente do deserto, importa que eu seja levantado, e todo que crer em mim será salvo. Onde que aconteceu isso, Senhor? Na cruz. Aí Romanos 6 vai dizer, quando eu fui crucificado, morto, vocês morreram comigo. E quando foi sepultado comigo, e na minha ressurreição vocês foram ressuscitados comigo para a nova vida, novidade de vida. Você nasceu de novo. Está vendo aqui volta tudo para a cruz, irmãos? Aí ele diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos ensinará, ou guiará a toda realidade, verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará coisas que hão de vir. Quantas coisas, irmãos? Quantas coisas o Espírito Santo deixou para nós? A palavra de Deus. Tudo o que eu e você precisamos é da palavra do Senhor. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Essa palavra poderosa que manifesta o poder do Evangelho da graça de Deus. E ele diz assim, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, porque isso que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amados irmãos, tem muitas coisas, amados irmãos, tão maravilhosas nesses textos todos. Quando Jesus subiu ao céu, ele estava em Betânia. Vemos que Betânia é uma realidade espiritual. E lá em Betânia, ele estendeu as mãos e ele abençoou. Imagine só, irmãos, Jesus subiu no céu e ele abençoou no seu povo. Com o que ele abençoou? Com tudo aquilo que ele já disse. Tudo. Ele abençoou. E ele disse para mim e para você, do mesmo modo que eu me disse subir, está em Atos capítulo 1, vai descrever aquilo que está ali, no final de Lucas 24, 50. Ele vai, do mesmo modo que me disse subir, um dia vocês vão me ver. E ele vai dizer assim, está tudo pronto, vou levar vocês para minha casa, na casa do meu Pai. Você pensou nisso, irmão? Eu e você precisamos conhecer o coração de Cristo. Amém. Você imagina no céu, Jesus, o nosso mediador do céu, quantas vezes está dizendo para o Pai, Pai, Oswaldo pecou, mas ele foi lavado pelo meu sangue, eu fui perdoado, não há nenhuma condenação mais para ele, acusação, nenhuma separação mais, porque ninguém pode me separar do amor de Deus, do Filho, e intercede por mim para você. A nossa fraqueza, a nossa dúvida, a incredulidade, a nossa situação difícil, Ele está intercedendo por mim, por você. Você tem que ler Hebreus. Que maravilhoso, irmãos. Eu e você precisamos conhecer o coração de Jesus. Você imagina quando Ele vai para o céu. Ele pega capítulo 13, 14, 15, 16, 17. 5 capítulos dos discípulos ali. Preparando os seus discípulos que Ele ia para o céu. E dizendo para os seus discípulos, eu os amei e amei até o fim. Está entendendo, irmãos? O coração de Jesus. O
coração de Jesus está na sua igreja. O coração de Jesus anseia que a sua igreja se volte para Ele e o ame. E tenha desejo, vontade, esperança e amor para a sua vinda. Ataviando, preparando para a vinda de Jesus. Focando a vinda de Cristo. Mas, irmãos, Deus só tem uma visão para mim e para você na Bíblia toda. A visão do Filho. Amém. E Deus só tem uma esperança para mim e para você. Está no Filho. E Deus só tem uma vida eterna para mim e para você. Está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Mas quando Ele está dizendo, não se turbe o vosso coração, crede no meu Pai, também crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, eu voltarei e vou levar vocês. Como é que Cristo vai levar você? Você tem que ler o capítulo 19, que é a crucificação. Sem a crucificação de Cristo, jamais iríamos a Deus. Então que Deus fale no nosso coração. Abra os nossos olhos. Possamos compreender um pouco mais desse amor de Cristo por nós. E o coração de Jesus. Você está desanimando? Está se afastando? Está esfriando? Se achega a luz. Se achega a Cristo. Na tua luz eu vejo a luz, diz o salmista. Está sem direção? Envia a tua verdade e a tua luz para que me guie. Para onde? Para o santo lugar. Irmãos, que Deus abra os nossos corações e fale as nossas vidas. Amém.